Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Carreiras Não Lineares e o Turnaround Pessoal. Esta edição está sendo transmitida ao vivo pelo LinkedIn, na página da Restart Me, e também teremos a gravação colocada brevemente no canal também da Restart Me do YouTube. Por favor, assistam, compartilhem, deem um like e nos ajudem a promover o profissional experiente e as suas respectivas carreiras. Novas carreiras, carreiras paralelas, que podem, que certamente nos darão sentido na vida. Então, hoje nós temos como convidado o Evandro Schroeder, é um dos nossos partners, da Restart Me, e que vai falar de uma nova profissão que ele se defrontou com ela em função da sua própria mudança de carreira, da sua carreira não linear. Ele vai falar um pouco também e apresentar essa opção, essa possibilidade de carreira que surge em função das novas tecnologias, em função da nova vida que todos nós temos nos meios digitais. Então, Evandro, muito bem-vindo. A palavra é sua e queremos compartilhar aí os seus conhecimentos e as suas descobertas com isso. Bem-vindo, Evandro. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falando um pouco da experiência da gente e trazendo as novidades do mercado que a gente tem se defrontado, né? Eu acho o projeto da Restart Me um projeto muito interessante. Na verdade, mais que projeto, é uma realidade. E esse podcast é a respeito das carreiras não lineares, trazendo as novidades para as pessoas que pensam hoje em pivotar a carreira e cumprir novos desafios. É um projeto maravilhoso e que tem agregado muito, e eu gosto muito de participar dele. Então, é um orgulho hoje estar trazendo a minha contribuição também junto a vocês, né? Eu sou formado em Direito, durante 30 anos da minha atividade, eu atuei no mercado corporativo, em gestão de empresas, né, do segmento comercial, em específico concessionárias de veículos, e realmente foi uma carreira muito boa. Porém, como muitos, chega um momento que a gente gostaria de enfrentar novos desafios, realizar mudanças, né? E comigo não foi diferente. Então, chegou um momento que eu procurei algo relacionado à minha formação e que eu também pudesse, nesses novos desafios, trilhar novos caminhos e trazer novos resultados, né? E com isso eu montei uma empresa de consultoria. Então hoje eu tenho uma empresa que atua na área de consultoria tributária, governança corporativa, mediação e arbitragem, né? Então eu digo que a minha empresa hoje é um pronto-socorro de empresas. Eu gosto de atuar trazendo soluções para os empresários, soluções estas que nasceram das minhas indagações quando eu estava na gestão das empresas, né? Baseado nas dificuldades que eu encontrava e nas dificuldades de encontrar alguém que solucionasse meus problemas, eu acreditei que eu pudesse contribuir exatamente nesse setor. E, entre tantos desafios, a gente vem encontrando novidades no mercado e vem trazendo elas para dentro do mercado. E isso traz uma satisfação enorme. E aí, participando do projeto, né, das carreiras não lineares, eu trago aqui hoje uma contribuição muito interessante, que é uma nova profissão que nasceu em função de uma nova lei no mercado, lei essa que ela existe mundialmente, né? Então, que são relacionados à Lei de Proteção de Dados. Então, como todos sabem, o Brasil implantou em 2018 a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, visando trazer uma disciplina e um controle e uma segurança para o mercado acerca dos dados sensíveis das pessoas,
né? E aí, então, essa novidade, ela traz consigo novas profissões, ela traz consigo novos desafios e outros tipos de implantação. E isso que hoje eu trouxe para apresentar para nós aqui e para os amigos que estão nos assistindo, para que conheçam mais essa nova oportunidade dentro do segmento. Ok? Vamos lá? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou ter que compartilhá-la de uma forma pouco ortodoxa, devido a um conflito do PowerPoint com o Zoom. Muito bem. Que profissão é essa? Né? Eu acho que já está saindo o compartilhamento aí, ok? Essa profissão se chama Data Protection Officer. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e também lá fora do Brasil, ela é a GPDR, né? General Protection. Ela regulamentou exatamente a forma como os dados pessoais e sensíveis possam ser compartilhados. Haja vista, nesse mundo tecnológico e nesse mundo de relação totalmente online, um tráfego de dados. E esses tráfegos passaram a ser monitorados, dimensionados, agrupados e vendidos, né? E isso o que causou para o mercado um desequilíbrio e, ao mesmo tempo, uma invasão desses dados das pessoas. Diante disso, essa função nova, e para as pessoas que hoje elas estão pensando em pivotar suas carreiras, ela traz uma oportunidade muito grande. E essa oportunidade ela precisa ser organizada, né? Então, vamos lá. Do que se trata essa função, né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa precisa, para participar e atuar nesse mercado, ter um conhecimento específico da lei, né? E, ao mesmo tempo, manter que a empresa continue alinhada com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que faz uma orientação e traça as diretrizes sobre como coletar, como manter e armazenar os dados sensíveis das pessoas, dos relacionamentos, né? E o que especificamente ele vai fazer? Ele vai controlar e vai auxiliar a empresa a manter uma organização e uma estrutura e a segurança para que esses dados sejam corretamente manuseados, de forma que não haja abusos ou vazamentos daquelas informações que pertencem a uma pessoa e que, por seu direito, elas foram compartilhadas com motivo específico, né? E aonde que o DPO atua? Onde que essa pessoa vai atuar? Tanto qualquer empresa hoje que possua um CNPJ e que ela manuseie e ela armazene dados dos clientes, ela é obrigada a ter a implantação e o funcionamento dessa lei dentro da sua estrutura. Então, uma vez que implantar, mas um consultório médico precisa. Uma empresa gigantesca precisa? Precisa. Então, não existe um tamanho empresarial. Existe, sim, um limite do manuseio de dados. E aí, então, surge esse profissional tão importante que é quem vai fazer a gestão desses dados, certo? Então, essa figura foi criada no artigo 5º da LGPD, onde que diz que essa pessoa ela é encarregada tanto pelo controlador, ou seja, o empresário, quanto pelo operador, que é quem está manuseando os dados, para ser essa pessoa que faz o controle e a observação, e, ao mesmo tempo, o titular dos dados, que é a pessoa a quem pertence aquele cadastro, né, ela vai ter com quem se relacionar dentro da empresa. Então, digamos que ele é o gerente dessa área. Essa é a nova profissão que surge. E aí, dando andamento ao processo, a classificação brasileira de ocupações, que pertence ao Ministério do Trabalho,
criou, dentro da sua estrutura, né, essa função. Então, ela ainda foi reconhecida no sistema do governo, né, do sistema como um oficial de proteção de dados pessoais. Então, ela ainda não tem uma regulamentação oficial, porque a regulamentação nasce de projeto-lei, mas ela já existe como profissão. E as empresas, então, hoje já têm como ter esse profissional de forma oficial e contratada para uma função específica. Então, sim, é uma ocupação nova que passou a existir a partir desse ano, março de 2022. E aí, dentro dessa profissão, para quem está pensando, então, o que ele poderia fazer para atuar, ele primeiro precisa entender o que é que efetivamente ele vai fazer dentro da estrutura, né? Então, quais são os aspectos que a lei coloca como fundamentais? Governança, gestão e transparência dos dados. Quando nós falamos de governança, seria a forma como ele coleta, como ele armazena, como ele manipula os dados do cliente. Por quê? Tudo que você hoje está compartilhando na internet, ele tem um motivo e uma fundamentação. Seja para a busca de um produto, seja para cadastro num sistema, seja para cadastro numa instituição bancária. E aí a lei, a LGPD, ela traz uma limitação do que é que realmente precisa para esse cadastro. Então, ali, de acordo com a lei, impede de o banco ficar pedindo dados que nada têm a ver com o negócio. E a função do DPO é controlar e saber estabelecer se esses dados estão de acordo com o que prevê a lei. Então, aqui nós estamos falando de governança. A gestão que o DPO vai controlar, ele vai observar se aqueles dados que foram disponibilizados pelo titular, ou seja, pelo proprietário, eles estão sendo empregados exatamente aonde eles devem, e pelos motivos e nas funções que eles devem, e nada mais do que isso. Então, por exemplo, os dados cadastrais de uma pessoa, CPF, RG, data de nascimento, endereço, cuja a função é para montar um cadastro de atendimento e faturamento, são disponibilizados para faturamento. Dados de RH para contratação são de interesse do setor de RH, eles também são previstos e disciplinados. Então, aqui nós estamos falando de gestão. Ele vai controlar se aquilo para que o dado foi disponibilizado, foi empregado na direção que foi solicitada, né? E a transparência. Por que a transparência? Uma vez que eu estou compartilhando dados com uma empresa, eu vou dar o meu termo de consentimento, a empresa vai estar dizendo assim: olha, você está disponibilizando seus dados para essa finalidade. A função do DPO é ver se aquilo que foi prometido ao cliente ou ao titular foi efetivamente feito e se não foi extrapolado. E ainda, quando por algum motivo o titular dos dados pede à empresa o que é que está sendo feito ou se ele já pode ser excluído da base de dados, é o DPO que vai cuidar para que isso seja feito e dar as respostas e as comprovações necessárias para dizer assim: olha, Evandro, já excluímos seus dados. Olha, os dados que nós não precisamos excluir estão numa base de dados com acesso limitado somente para essa finalidade. E assim por diante. São essas as funções principais do DPO. E a forma de atuação dele é exatamente como eu falei. Ele tem que ser uma pessoa, né, que entenda de legislação de segurança, que tenha conhecimento do manuseio e segurança da informação, não só no Brasil, como também no mundo. Por quê? Porque, como existe a LGPD e a GPDR, e a de GPDR, por exemplo, na Europa, ele tem que ter um conhecimento dessa interdisciplinariedade das leis para saber o que fere a lei daqui e o que da lei daqui é aplicada lá fora e o que da lei lá de fora é aplicada aqui dentro. E aí, então, exige o conhecimento dele, ainda que específico da legislação, mas, ao mesmo tempo, multidisciplinar para saber como se aplica em cada setor.
Então, ele é que garante que os dados estão sob controle, que não tem possibilidade de vazamento, que estão sendo usados dentro dos limites para os quais são previstos e, ao mesmo tempo, consiga dar satisfação ao usuário daquilo que foi previsto, né? Então, e aí, qual a importância dessa interdisciplinariedade? Dele conseguir trabalhar e ter tráfego nos diversos setores da empresa. Então, uma pessoa com experiência em gestão, por exemplo, que está acostumada a trabalhar com vários setores, ela vai ter uma maior facilidade de interagir dentro de áreas comerciais, RH, faturamento, expedição, agentes externos. Então, seria uma pessoa com essa formação gerencial dos dados e não somente de gestão da empresa, né? E aí, importante, que tipo de perfil eu gostaria que esse profissional tivesse, né? Precisa ter uma formação específica, uma faculdade disso? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, assim como a GPDR, ela não estabelece que tenha que ser obrigatoriamente um advogado, obrigatoriamente um profissional de TI, embora que essas funções pareçam estar mais próximas dessa função, né, essas profissões, elas ainda assim não são obrigatoriamente responsáveis pelo setor. Então, muitas vezes, uma pessoa de formação de administração, ela vai ter uma facilidade maior, talvez, com um advogado que tenha foco somente em leis, não desmerecendo nenhum nem outro, né? E aí a pessoa diz, está bom, e eu quero ser DPO. Existe curso? Existem cursos que vão te ajudar a enxergar esse cenário, existem formas de você entender a profissão, mas que atualmente não é obrigatório e necessário que seja um profissional específico, né? Então, assim, qual é o perfil? Se a pessoa que está buscando isso, ela olha para dentro e diz assim, poxa vida, eu consigo me relacionar com diferentes setores, eu consigo me comunicar, eu consigo trabalhar com gestão de processos, eu consigo trabalhar com implantação de processos, eu tenho algum conhecimento de gestão de qualidade, é um profissional desejável para esse setor, né? Então, hoje existe uma busca no mercado para profissionais que tenham esse perfil, para que possam trabalhar na implantação da LGPD e depois na gestão dela dentro das empresas. Então, aí é que eu digo, é uma nova profissão muito interessante para um setor hoje novo, né, e ávido por um público que ela está buscando. E aí, tem se visto alguma coisa? Ah, mas vem cá, a gente sabe que no mercado de trabalho muito se fala em certificação, né? Ah, eu tenho certificação nisso, eu tenho certificação naquilo. E aí eu pergunto, para essa profissão, é necessária? Olha, é desejável em algum aspecto, porque existem alguns tipos de certificação, mas não é absolutamente necessário. Então, tem empresa exigindo certificação e tem empresa que não. E aí eu digo, se você acha que você tem condições de fazer uma certificação dessas, faça, porque vai te habilitar melhor durante o mercado. E algumas empresas que têm multinacionais têm pedido no mercado que a pessoa tenha algum tipo de certificação. E eu trouxe aqui um exemplo, né? Então, para que consiga ter uma direção. Então, existe a certificação aplicada pela ISIN, que é uma instituição holandesa, né? E que ela trouxe 3 requisitos para aplicação, para conhecimento do DPO, para aplicação e atuar junto, tanto à Lei Geral de Proteção de Dados Nacional, quanto ao Regulamento Europeu, que é a GPDR. Né? Então, esse atestado que a certificação traz, é dizer assim, poxa vida, olha,
esse profissional ele realizou os testes junto à nossa empresa, obteve o conhecimento, demonstrou ter o conhecimento necessário e, para tanto, ele está certificado, né? Então, o primeiro certificado seria o ISFS, né, que é baseado na ISO 27001, né, que é que mostra que é uma norma nacional sobre gestão da segurança de informações. Depois tem a PDI-PF, que é também conhecida como o certificado Practitioner, que é onde demonstra que ele tem a habilidade necessária para fazer a implantação, para fazer o controle e observar se está cumprindo a legislação tanto nacional quanto estrangeira, né? E a PDI-PP, que abrange os principais pontos da norma europeia. Então, essa certificação, muitas empresas multinacionais estão exigindo. Algumas nacionais estão exigindo por desconhecimento. Ah, tem que ter, eu vou pedir. Mas não é 100% obrigatório, tá? Ela é desejável e vai tornar uma pessoa mais apta para o mercado de trabalho. Média salarial. E aqui vem um ponto importante. Numa pesquisa no site Vagas, a média de um DPO hoje é em torno de quase R$20.000. Pode ser mais, pode ser menos, tá? De um modo geral, encontra-se bastante a partir de R$5.000, né? E para empresas menores. Mas, dado ao volume de informações que essa pessoa lida, é um cargo que tem um aspecto gerencial, né? Então, área de gestão, então vai depender do plano de carreira da empresa, vai depender da formação como essa empresa coloca nos seus quadros, então o salário vai oscilar. Esse aqui é só um exemplo, né, de uma vaga em Cravinhos, cujo salário oferecido foi de R$10.000, né, para o DPO. Então, mais uma vez, não exige uma formação específica, não é uma profissão hoje para a pessoa ter uma faculdade de DPO, porém é uma função nova, reconhecida e bastante procurada no mercado, haja vista a exigência da Lei Geral de Proteção dos Dados, controlada pela NPD para todos. Por fim, né? Então, a LGPD trouxe um cenário muito interessante, especialmente para profissionais em transição de carreira, que são pessoas que já são bastante experientes, já estão acostumadas com o cargo de gestão, já estão acostumadas com o mercado, então elas conseguem ter uma visão mais ampla, né? E que ainda querem permanecer no mundo corporativo, né? Não impede dele ter a empresa dele, mas ele pode também procurar uma opção nesse caminho, né? As empresas já sabem da necessidade da lei, a lei está aí desde 2018, em agosto de 2020 a exigência dela foi efetiva. No ano de 2022 já foram realizados os levantamentos e os controles para que se entenda como fazer as sanções para a empresa. As multas são pesadíssimas, as obrigações que as empresas têm que cumprir também. Então, hoje, no mercado, a gente nota que existe uma movimentação muito grande na busca desse profissional, né? Então, é uma carreira interessante, o salário é bom, né? E é uma condição que hoje, para você que está pensando numa nova oportunidade, deve ser considerado que traz uma boa estabilidade, né? Pode ser profissional de qualquer segmento, como eu já falei, porque o que se exige é que seja uma pessoa que tenha essa interdisciplinariedade nela, ao mesmo tempo que ela tenha uma facilidade de comunicação, gestão e controle, né? E, mais uma vez, a lei não exige uma credencial específica, porém, algum curso específico da área é desejável para ter conhecimento especializado, né? Certificação é desejável, não obrigatória, e é mais uma oportunidade muito boa de carreira aí e que está sintonizado nessas carreiras que nós estamos trazendo no quadro aqui, nas carreiras não lineares.
E era isso, gente. Era o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Eu estou à disposição. Precisarem da gente aqui, estamos sempre dispostos a atendê-los. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou abrir para perguntas e qualquer dúvida dos colegas. Muito bom e muito obrigado, Evandro, aí, pelo compartilhamento e pela profundidade com que você trouxe o tema aí, abordando todos os aspectos profissionais, aí, seja de regulamentação, de formação, de oportunidade de mercado, de valor, né, de que esse profissional tem no mercado, bem interessante. E eu queria abrir aí, o nosso debate com uma pergunta bem específica, né? Essa legislação que no artigo 5º aí, né, da LGPD, que pontua essa profissão, ela é uma exigência, né? E a partir de... Eu acho que essa é a primeira questão. Depois a gente pode modular um pouco melhor, senão a gente vai confundir. Isto é realmente uma exigência? Sim, ela é uma exigência, a lei já está em vigor, né? Nós já estamos tendo exemplos de empresas sendo multadas por não atendimento à LGPD, por vazamento de dados, né? Multas altíssimas, como o Facebook em 8 bilhões, como o próprio Serasa Experian teve uma multa pesada por vazamento de dados, mais recentemente Twitter, Instagram, e isso para falar de redes sociais. Mas as empresas nacionais estão tendo dificuldades. Por quê? O vazamento de dados pressupõe invasão da privacidade da pessoa, né? E se vazam dados não somente de cadastro, a gente vê vazamento de dados como exames médicos, né? E só para trazer um exemplo, teve um RH de uma empresa que vazou um exame médico bastante sensível de um funcionário com uma doença muito específica e que causou enormes transtornos para ele. Então, a disciplina que a LGPD traz é exatamente na forma como são tratadas as informações dentro da empresa, especialmente as sensíveis, raça, credo, opção sexual e tal. Então, esse controle que foi disciplinado na lei e que a lei está em vigor, para o cumprimento, ele traz multa pesada. E essa multa pode ser de 5% do faturamento até 50 milhões de dados por vazamento, né? Até 50 milhões de reais. Então, é uma multa muito cara. E se a empresa não tiver essa gestão, o controle, não comprovar o efetivo tratamento dos dados, ela pode ter atividade de tratamento de dados dela suspensa. Então, uma empresa pode sair do mercado se ela tiver um problema com isso. Então, isso mostra a importância da aplicação da lei e da implantação da lei na empresa, que já está em vigor, e a importância desse profissional para o tratamento adequado dos dados e a empresa não vinha a ser sancionada. Agora, então é uma exigência, muito bem. A partir de que porte? Porque tem empresas que começam, né, pequenas empresas, startups, que começam o seu negócio baseado em informações, né? Transitando e manuseando, e a partir dessas informações é que eles constroem um modelo de negócio, uma nova oferta, eles têm a possibilidade de enxergar um determinado nicho de mercado exatamente do cruzamento dessas informações que eles manipulam. E, às vezes, a manipulação de informação é bastante grande. Manipulação, eu quero dizer, o uso da informação, né? O tráfico da informação. E como modular isso? A partir de que momento isso passa a ser mandatório, vamos chamar assim, para uma empresa? A partir de que porte? A partir de que volume de dados? Como dimensionar? Dizer, olha, agora eu preciso ter alguém cuidando disso. Eu diria assim, a LGPD ela tem uma coisa que ela chama de legítimo interesse. Então, o legítimo interesse é a necessidade dos dados que a empresa precisa
para fazer aquilo que ela faz. Então, se eu vou emitir uma CNH, eu preciso daquele conjunto de informações, então eu tenho o legítimo interesse de ter aquelas informações que eu vou colocar na CNH que eu vou emitir. Ponto. Aí eu coloco, a lei diz que, a partir do momento que uma empresa manipula qualquer tipo de dados, ela tem que ter LGPD. Eu colocaria assim, se eu tenho um consultório médico, um médico, secretária e um cadastro de clientes, já tem que ter LGPD. Se eu tenho uma loja, que eu tenho uma funcionária, a dona da loja, o estoque e o crediário, eu já tenho que ter LGPD. Isso para classificar um tamanho. Ou seja, se for uma empresa com CNPJ e houver manipulação de dados sensíveis, né, que estão previstos na lei, ela precisa ter a LGPD dela. Ela tem que ter LGPD e isso exige o DPO. O DPO. Tá. Aí agora, o Estado... Só que ela não tem como pagar isso, né? Porque ela tem 2 funcionários, como é que ela vai pôr um só para cuidar desse patrimônio de dados? Vamos lá. Houve uma modificação na lei recentemente que disse que microempresas, empresas de pequeno porte, podem ter DPO externo. Porque a figura do DPO, pela lei, ela é o próprio dono da empresa onde couber, né? Então, assim, eu sou dono do meu pequeno consultório, eu posso ser o meu DPO do meu consultório. Pronto, resolvido esse problema. Mas nós estamos falando para o profissional que quer ser DPO. Então, a legislação prevê que micros e pequenas empresas possam ter um DPO externo. Então, uma pessoa, através de algumas ferramentas, ela pode se tornar DPO profissional de 5, 10, 15 empresas, e ele teria que montar uma estrutura para esse atendimento. Mas o que a gente traz aqui é um DPO funcionário de uma corporação, por exemplo. E aí, então, a corporação vai definir dentro do plano de trabalho dela, do tamanho dela, esse cargo e a remuneração dele. Por isso que eu disse que algumas empresas podem estar oferecendo 5 mil de salário para um DPO, por exemplo. Ou algumas empresas acumulam funções, né? A própria pessoa do departamento que cuida da qualidade da ISO também acumula a função de DPO. E assim por diante dentro da estrutura empresarial. Então, é mais normal que em maiores corporações tenham oportunidades de um cargo de função específica de DPO. Mas a função, ela existe com base na lei para qualquer tamanho de empresa. Okay. Então, isso abre espaço para o DPO as a service, por exemplo, né? Exatamente. Abre espaço para chegar exatamente nesse ponto. Isso. O que é o DPO as a service que hoje é oferecido? Como a própria minha empresa tem e várias empresas que trabalham com LGPD têm. Para atendimento de pequenas empresas, ela oferece opcionalmente esse serviço que é realizado por alguém dentro da estrutura dessa empresa de implantação da LGPD. Né? Pode ser um funcionário da empresa, como ela pode criar um cargo dentro da sua estrutura, onde que aquela pessoa se torna essa service de um grupo de empresas que ela está atendendo. Muito bom. Eu não quero monopolizar aqui, mas tenho mais uma pergunta. Esse profissional, ele é responsável? Ele pode ser pessoalmente responsabilizado? Qual é o nível de responsabilidade que ele tem? A partir do momento que ele é o profissional responsável por toda a implantação e comunicação, ele é diretamente responsável pela sua função, né? Então, se uma empresa tiver um vazamento de dados, ela vai ser responsabilizada. Internamente, ela vai buscar a responsabilização do funcionário responsável pela área, e assim naquela cadeia de procedimentos. Então,
um DPO as a service ou DPO contratado é diretamente responsável e pode ser responsabilizado pelos danos que vier a causar, como qualquer outro funcionário. E ele responde civilmente e pode responder com o patrimônio dele para isso? Aí depende do contrato de trabalho que ele tem com a empresa, né? Porque sempre quem vai responder patrimonialmente, em se falando de um DPO, é a empresa, né? Depois ela vai buscar ressarcimento com a pessoa. Aí, quanto à responsabilidade patrimonial, se ele é um funcionário de alguém, vai depender da justiça trabalhista e dos regulamentos específicos. Se ele é uma empresa de LGPD, e também ele é DPO, ele também, por contrato, vai responder perante os danos que vier causar civilmente, né? E aí, fatalmente, o patrimônio acaba servindo de lastro se ele não tiver outro tipo de recurso. Muito bem. Quem mais quer fazer alguma consideração? Guilherme, abriu o microfone. Evandro, aliás, primeiro, né, bom dia a todos, bom dia à nossa audiência. Evandro, eu tenho visto que o DPO é mais um gestor de crise junto aos órgãos que trabalham com essa gestão da LGPD, né? Quer dizer, em caso de vazamento, ele entra com um relatório, ele faz um comunicado, começa a estabelecer até onde o vazamento ocorreu e como ele começou. Não necessariamente ele seria o responsável, porque, no fundo, o responsável é quem mantém o banco, né? É quem mantém a base de dados. É mais ou menos por aí que eu enxergo, ou você tem uma visão diferente? Aí, eu tenho uma visão diferente, porque eu vejo, por conta da minha profissão, o brasileiro ele é muito reativo, ou seja, ele procura quando a crise instala, né? E aí o DPO acaba sendo o gestor da crise. Quando, ao contrário, o DPO é a pessoa do planejamento. Então, assim, gestão, governança, implantação, são as funções dele. Se ele tem a coisa corretamente formatada, funcionando, ele não tem jamais uma crise, porque ele antecipa os problemas e, ao mesmo tempo, ele consegue blindar as áreas e os problemas necessários. No momento que um titular solicita uma informação e envia o DPO, ele vai dizer assim: Evandro, eu mandei um cadastro para você para comprar um carro, mas eu não vou mais comprar o carro. Você pode excluir meus dados? Eu vou fazer o devido tratamento, ou seja, exclusão, armazenamento, anonimização dos dados. Vou transformar o cadastro dele num número e vai para um banco de dados e vou dizer para ele: olha, seus dados hoje foram tirados do sistema, foram anonimizados e a partir dessa data ninguém aqui vai te ligar para nada. Né? A não ser que você passa queira. A ser não identificado. Isso, passa a ser não identificado. É a anonimização, né? Eu tiro os dados principais dele, mas mantenho aquilo que eu não preciso. Isso. Então, os dados que eu preciso ter, mas não identificados a uma personalidade. Exatamente. Então, aí que eu digo, se o DPO faz esse trabalho, ele é preventivo e o setor dele está funcionando. Se ele deixa alguma coisa acontecer, ou desafortunadamente alguma coisa acontece, ele vai ser reativo. E aí, então, ele vai ser gestor da crise. Mas ele vai ser sempre o canal de comunicação para esse assunto, que é exatamente a função dele. Entendi. Então, hoje em dia, além de um DBA, um gestor de dados, você tem esse cara no centro, interfaceando com esses dois profissionais que já existem hoje, para poder estabelecer uma política de distribuição de dados. Exatamente. É mais uma função dele. Por isso que, às vezes, os clientes dizem para a gente assim: não, mas eu já arrumei meu site. Meu amigo, não é só o site. É o contrato que você faz com o cliente, é a forma como você coleta cadastro, é a forma como o teu RH funciona,
é a forma como você manda informações para fora da empresa e traz ela de volta, né? Por exemplo, eu tenho uma contabilidade externa com RH externo. Você já imaginou a troca de informações de todos os meus funcionários que vão lá para aquela escritório de contabilidade lá fora e voltam, né? Empresas que têm filiais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, a troca de informações que exige. Então, assim, eu preciso ter esse profissional cuidando desse setor e dessa disciplina. É mais um departamento interfaceando na empresa, né? Seria a melhor maneira, porque também não pode ser uma única pessoa, né? Dependendo do porte da empresa, não dá para ser uma única pessoa. Porque as bases são muito espalhadas, né? Você hoje tem pessoal de vendas que trabalha com planilha Excel e não com o banco de dados central. Então, tem que ter todo um cuidado na distribuição dessas planilhas e na formação. Então, essa gestão que o DPO vai fazer. Ele vai observar se essas planilhas estão de acordo. Primeiro, ele vai traçar, ele vai fazer um projeto, né? E ele, dentro desse projeto, ele vai traçar o que é importante, o que é necessário e o que é desnecessário. Então, ele vai adequar todos os setores para trabalhar dentro dessas ferramentas. E aí ele pode ou não permitir ou excluir a planilha Excel, ele pode ou não permitir ou blindar determinados setores de armazenamento de dados, né? Determinar armazenamento na nuvem, um controle rigoroso de acesso, por exemplo. O cara que lá da expedição só pode acessar esse setor. O cara de vendas pode acessar esse, aquele setor. E, em resumo, ele disciplina todo esse tráfego de informações, né? É a função dele. Por isso, esse conhecimento amplo que ele precisa ter dos processos, né? Ele precisa saber o que acontece na sala da diretoria, da secretária, do RH, de vendas, de oficina, de peças, de expedição e de marketing, por exemplo. E aí passa a ser um novo executivo, né? É um novo executivo. Ele vai fazer todos esses departamentos trabalharem somente com o que é importante para eles trabalharem e da forma segura dos dados. E mais que o executivo, ainda tem a confidencialidade, que vai ter que ter um seguro em cima dele durante um período, porque ele acaba sabendo as informações estratégicas de cada empresa que ele trabalhar. Mesmo Sim. o as a service. Mesmo o as a service. Tem um seguro lá de confidencialidade e toda uma estrutura de proteção para os dados da empresa que está o contratando. É uma nova formação, né? Já são grandes negócios que podem surgir aí, tanto como GPO as a service, como também criar uma estrutura disciplinar para se aplicar treinamentos mais específicos e melhorar o profissional. Eu vejo exatamente isso, essa possibilidade de você criar canais de formação e de certificação, né? Onde você unifique essas certificações aí que o Evandro citou, né? Que customize isso para o Brasil, né? Que faça, que crie uma trilha de conhecimento para esse profissional, né? Para uniformizar, nivelar ou dar acesso a ele, né? Do exercício dessa nova função, né? Acho que tem aí uma monte de oportunidades, né? Teve gente que já começou a explorar isso da LGPD, mas com um treinamento sobre a lei, né? Mas não é só a lei, né? A lei é apenas um dos elementos, né? É a operação, né? Precisa entender de como é que você vai fazer esse planejamento que o Evandro falou. Como é que você vai fazer a implantação desse negócio, né? Então, isso remete, né, a quem é mais antigo aí, como é que chamava aquele profissional que ficava passando em todos os departamentos e criando os procedimentos, né, e levantando... O apontador? OIM, isso, obrigado. OIM. Faz tantos anos que eu não ouço essa expressão de OIM, né? Mas tinha o cara de OIM, um profissional de OIM, ou o cara de auditoria, né, que vinha fazer todo o levantamento de que fazia cada uma das atividades, para saber se estava dentro da conformidade, né? Então, esse cara tem esse perfil um pouco também, né? Esse profissional pode se transformar agora nisso, né?
Aquele profissional do passado se transforma agora nessa função dessa integração da informação. E é um negócio que está crescendo absurdamente, né? Porque a informação, todo mundo diz, é o que vale, né? É o que tem valor, né? E que vai ter valor no futuro, é exatamente a informação. Então, Aí vai ter que também agora ter um advogado mais específico, né? Porque o cara não vai pagar essa multa, né? Para o Facebook, para as grandes redes, tudo bem, o cara paga lá 9 bilhões, 9, sei lá quantos bilhões, mas para uma empresa brasileira, um site pequeno de e-commerce, alguma coisa, esse cara não tem nem como. Se qualquer multa dele maior que 1 milhão, já é um transtorno na vida do cara e apaga ele do mercado. E você imagina um profissional, um site de e-commerce, ser impedido de usar os dados deles, por exemplo. Acabou o site. Acabou, né? Acabou. Fecha o site. Se isso já acontece numa loja, né? Porque a loja física também tem tratamento de dados. Ela pode também ser acusada de vazamento. Não é só o ambiente internet, não é só o ambiente digital, é todo o ambiente que trata dados, pelo que eu entendi que você falou. E todo mundo trata dados. Sim, eu vi uma situação, cara, que uma pessoa foi pagar uma conta numa loja e a menina que recebeu o cartão dela tirou uma foto da frente e do verso do cartão. Entendeu? Então, você imagina quanto sensível é esse ato da pessoa pegar o cartão da pessoa e processar. Se não tiver realmente... É isso aí. Tratamento de uma função tão simples assim, você realmente já está colocando em risco toda a tua operação. Uma prática bastante comum em lojas de comércio, de veículos, pedir para o cliente mandar a foto dos documentos pelo WhatsApp, né? E aí o funcionário da loja, com seu WhatsApp pessoal, sai andando com o telefone na rua e roubam o celular dele. A pessoa vai ter acesso a um monte de foto de identidade, CPF, que aquele funcionário puxou para fazer os cadastros dos clientes, mas ao mesmo tempo saiu passeando com os dados do cliente por aí. Então, isso aí, aconteceu recentemente com o Uber no Brasil, né? O Uber teve um vazamento de dados e teve cliente que teve dados de seu cartão de crédito vazados, porque o Uber costuma pedir para o cliente cadastrar o cartão de crédito no aplicativo para pagar as corridas, né? Então, a partir do momento que o Uber vazou os dados dos clientes, vazou nome, CPF, endereço e cartão de crédito de alguns clientes. E aí, qualquer criminoso que acessou aqueles dados que estavam sendo vendidos na Deep Web conseguiu usar os dados do cliente para fazer compra no cartão fraudulento. Então, esse é um exemplo típico de um vazamento de dados com danos para o cliente, que depois vem a multa para o Uber, que foi efetivamente multado. Sim, a gente está falando muito de vazamentos grandes, né, de processos que são vazados por realmente uma falha grande, mas eu acredito que o principal risco é o risco do formiguinha, sabe? Aquele risco de uma empresa que contrata uma pessoa para atendimento. Isso aconteceu com a minha esposa, tá? Nós fomos comprar uma linha telefônica para o meu filho, temos toda a documentação lá na loja e a atendente ficou com os documentos, cara, e abriu e comprou uma outra linha fantasma no CPF da minha mulher, entendeu? Isso só não se efetivou, você quer saber? Porque ela esqueceu um documento e pediu para a minha esposa por WhatsApp mandar o documento para ela. E aí minha esposa ficou esperta e não mandou. Entendeu? Mas a linha estava praticamente já criada. Ou seja, você imagina o risco que é para os pequenos negócios, para as empresas menores, a contratação do seu funcionário de frente, o funcionário que vai manusear informação crítica das pessoas. Isso nem foi dentro do banco de dados, foi realmente no processo de entrada dos dados. Então, essa situação é realmente muito mais importante do que a gente possa imaginar. Então, dá para usar esse exemplo aí para mostrar a importância do DPO. O DPO teria traçado uma rotina de procedimentos, né? Dentro dessa rotina de procedimentos estaria especificamente o que essa moça poderia fazer, né? E como ela teria que proceder.
A partir do momento que você constatou o vazamento do dado da sua esposa, você vai fazer uma denúncia para a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional vai receber essa sua denúncia com o relato e vai entrar em contato com a empresa que você denunciou. E lá ela vai falar com o DPO. Ô, seu DPO, olha, aconteceu isso, isso, isso. O DPO vai olhar os procedimentos. Primeiro ele vai responder se ele tem ou não tem a LGPD implantada na empresa. Se não tiver, a coisa já sai errada ali e já vira multa. Aí ele vai responder para a ANPD que ele vai apurar os fatos. Ele tem um período, ele vai lá, ele apura os fatos, vê e toma as providências dele. E volta lá na ANPD e diz assim, olha, está resolvido, foi assim, assim, assim e tal. Aí, e vai responder para você também, olha, seu aconteceu isso, foi assim, foi resolvido assado, ficou aqui. Então, a função desse profissional é essa, né? E aí você vê a importância de pequenas coisas que aparentemente, mas é só isso. Não, não é só isso. Agora leva isso para uma escala. Muito bem. Vou encerrar aqui a nossa gravação. A gente pode continuar aqui, a live continua, mas eu queria agradecer muito, Evandro, aí, a sua exposição detalhada e muito rica, né, que abre esse espaço aí para a gente repensar a forma do nosso trabalho, da aplicação do nosso conhecimento, né, em outras atividades, em outras oportunidades que a própria lei, né, e os movimentos de mercado criam. Quero agradecer muito aí a sua presença e vou encerrar aqui a gravação. E aqueles que assistirem, por favor, compartilhem também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Obrigado também, gente. Foi uma grande oportunidade. Gostei muito.